Olá pessoal, a nossa aula de hoje será sobre cinética química. Esse nome não é estranho para vocês. Vocês já estudaram cinética na física. O que é a energia cinética na física? A energia de movimento. E na química? Química também se movimenta? Como assim? As reações químicas acontecem devido ao movimento entre as moléculas, do choque entre as moléculas. Então a pergunta é, o que estudarei em cinética química? Nós vamos estudar a velocidade com que essas reações químicas acontecem. E quais os fatores que podem influenciar essa velocidade? Ou seja, fazer com que uma velocidade, que a reação seja mais rápida ou mais lenta. Então tudo isso será discutido ao longo dessa unidade. Vou dar aqui um exemplo, primeiramente, um exemplo da física para vocês, porque é um exemplo bastante costumado da gente fazer nos exercícios. Digamos que eu saia de Cuiabá e chegue à Chapada dos Guimarães. Eu fiz até de uma forma subindo, porque a gente sabe que Chapada dos Guimarães é em alta altitude. O que acontece? Se eu saio daqui de Cuiabá, que eu considero um quilômetro zero, e vou até a Chapada, considerando que tenha 60 quilômetros, qual foi a distância que nós percorremos? 60 quilômetros. Digamos que eu gaste nesse percurso um tempo de 1 hora. A pergunta é, como calcular a velocidade média? É óbvio que durante a minha ida, a velocidade do carro ela vai variando. Às vezes eu estou a 60, 70, 80, depois eu tenho que diminuir para 40. Mas a pergunta é, qual foi a velocidade média? Como é que se calcula isso? É a variação do espaço, ou seja, a distância percorrida, sobre o tempo que nós levamos para percorrer essa distância. Então o que nós temos? ΔS é a distância que nós percorremos, a variação de espaço, 60 quilômetros. Qual que foi o tempo gasto? 1 hora. Então, qual foi a velocidade média que eu caminhei, que eu andei de carro de Cuiabá a Chapada? 60 km por hora. Então, aqui eu não estou calculando velocidade instantânea, a velocidade de um determinado tempo ali dentro do meu carro, mas a velocidade média que eu andei durante todo o percurso. Como medir isso numa reação química? Como medir velocidade dentro de uma reação química? Porque para a física é simples. Como que todas as reações ocorrem? Será que todas acontecem na mesma velocidade? Eu acho que no nosso dia a dia dá para perceber que não. Por exemplo, vou pegar aqui um fósforo. Esse é um ato que nós fazemos praticamente todos os dias em nossa casa, riscar um fósforo. Isso é uma reação praticamente instantânea. Em poucos minutos, esse palito de fósforo estará todo queimado. Essa aqui é uma reação de combustão, uma reação de queima. E nós podemos observar isso em poucos minutos. Já está quase queimando meu dedo aqui. Tá certo? Então o que acontece? É uma reação instantânea. Porém, se eu olhar o bolor de um pão, vamos focar dentro da nossa cozinha. O bolor de um pão não acontece de um dia para o outro, demora dias. Quando eu olho a validade de um produto, a gente percebe que passando daquela validade começa a juntar um bolor. O que é aquilo? É uma reação química por micro-organismos. Então, uma reação mais demorada. Aqui nós encontramos hoje, né, no fundo desse álcool, o que nós temos aqui? Uma formação de algum micro-organismo também depositado. Isso daqui também demorou tempos, né? Faz tempo que a gente não abria esse armário e quando a gente abriu, nos deparamos com esses fungos, entre aspas, aqui no fundo desse frasco. Ou seja, isso não aconteceu instantaneamente como riscar um fósforo. Isso aqui demorou tempo. A formação do petróleo, por exemplo, né? Para nós termos o petróleo, a gente diz que é um combustível não renovável, porque demora milhões de anos para ser formado. Por isso o petróleo é algo que é tão cobiçado no mundo, porque a formação dele demora milhares de anos. É diferente de eu plantar uma cana e de extrair a garapa e produzir um álcool, por exemplo, como combustível renovável.
Então nós temos que perceber que as reações químicas acontecem em velocidades diferentes. No nosso dia a dia a gente percebe isso. Bem, a primeira pergunta, antes da gente calcular a velocidade de uma reação, a gente se pergunta o seguinte: o que é necessário para que ocorra uma reação? Então, analisando aqui, primeira coisa, afinidade química. Não adianta eu querer reagir, por exemplo, gás nobre com outro gás nobre. Gás nobre não reage com ninguém. Então, por mais que eu coloque dois gases nobres em contato, eles não vão reagir, porque eles não têm afinidade química para reagir, nem entre eles, nem colocando um gás nobre com qualquer outro elemento químico. Contato. É como se eu pegasse, por exemplo, um comprimido efervescente e colocasse a água. Eles têm afinidade química? Sim. Mas eu preciso colocá-los em contato para que eles possam reagir. Então, se você não colocar essas substâncias reagentes em contato, nós não teremos a formação de um produto que nós queremos daquela reação. Bom, aí vem condições acessórias, mas não menos importantes. A partir do momento que eu tenho afinidade química, que eu coloquei os reagentes em contato, aí eu tenho as condições para que realmente aconteça a reação. A primeira é energia de ativação. O que é energia de ativação? A energia de ativação é uma energia necessária para que ocorra a reação química. É uma energia mínima necessária para acontecer a reação. Para que ocorra a reação. Como assim? Eu pergunto para vocês. O fósforo, quando eu sei que eu tenho uma afinidade, eu sei que ele entra em combustão. Mas não adianta eu ficar segurando o palito de fósforo aqui na mão. Eu preciso dar um pontapé para que essa reação aconteça. Nesse caso, qual que é o meu pontapé? O atrito. Então, esse atrito é a minha energia de ativação. É a energia necessária, energia de atrito, para que ocorra uma reação química de combustão. Lá nos primórdios da civilização, as pessoas friccionavam a madeira para acontecer a combustão. Então, aquela energia de ativação da fricção fazia com que tivessem a combustão e conseguissem acender um determinado tipo de fogueira. Nós hoje perdemos habilidade com isso, porque a nossa facilidade é muito maior. Os fogões já são todos com acendedor elétrico. Pouca gente já usa o fósforo. Porém, esses artefatos são muito comuns. Outro exemplo, se eu pegar o álcool e jogar aqui no chão desse estúdio, você vai falar, não, o álcool pega fogo, sim. Eu tenho as duas condições necessárias para que aconteça essa reação. Se eu tiver o álcool e o oxigênio, ele vai pegar fogo. Ah, mas por que não pega? Se eu tenho oxigênio do ar, que é o meu combustível, o combustível que é o álcool e o oxigênio do ar, por que não pega fogo? Porque eu preciso de um fósforo para começar essa reação. Essa riscada de fósforo, jogar o fósforo, é a minha energia de ativação para começar aquela reação de combustão. Tem uma propaganda que eu gostava muito quando passava, que ele falava assim, quando tivermos um botijão de gás na cozinha, não acenda fósforo. Se tiver vazamento daquele botijão, não acender fósforo. Não ligar a energia elétrica. Deixar as janelas e portas abertas. Por que isso? Porque o momento que eu tenho bastante gás dentro de um ambiente que escapou ali do botijão, qualquer faísca que eu provocar, ligando uma tomada, acendendo um fósforo, o que vai acontecer? Uma explosão. Então, esse alerta que os bombeiros fazem é justamente para evitar que aconteça uma reação de imediato, uma reação explosiva. Então, o que é essa faísca? Esse fósforo que eu risco é simplesmente a minha energia de ativação. Então, sem energia de ativação, não acontece reação química. É como se eu tivesse, por exemplo, pessoal, que andar de um caminho, mas nesse caminho ele não fosse reto. Eu tivesse que andar de A para B, mas ele não fosse assim essa moleza.
eu tenho aqui no meio do caminho uma montanha. Então, para chegar em B, eu vou ter que vencer essa montanha. Eu vou ter que subir, eu tenho que ter energia para subir nessa montanha para depois chegar no ponto B. Essa energia que eu preciso para subir essa montanha é o que nós chamamos de energia de ativação. Essa energia que eu preciso para começar uma reação química. Então, sem energia de ativação, não ocorre reação química. Outra coisa importante é a orientação adequada no choque entre as moléculas. No começo dessa aula eu disse para vocês que a reação química acontece devido ao choque entre as moléculas. As moléculas têm que bater uma contra as outras para que ocorra a formação do produto. Então tem que ter orientação, tem que ter contato. Mas como assim? Vamos pegar um exemplo aqui. H2 mais I2 produzindo 2HI. Observem que eu fiz questão de colocar o estado físico dessas substâncias. Que aqui está escrito G de gasoso. Essa reação, além de tudo isso, eu vou colocar mais calor. O que eu quero dizer com isso? Lembrando lá da nossa aula de termoquímica, quando eu escrevo mais calor, que além dos produtos ainda está liberando calor. O que significa quando libera calor? Nós temos aqui uma reação exotérmica. Exotérmica. Liberação de calor. ΔH negativo. Muito bem. Analisando aqui, eu perguntaria para vocês, vamos representar isso com bolinhas para ficar mais fácil? O hidrogênio, ele é menor que o iodo. Então eu vou fazer assim, H2. Vou botar duas bolinhas aqui, ó. 2 hidrogênios. E 2. Vou colocar duas bolinhas maiores. Formando 2HI. Então, olha só. HI. Agora, gente, isso aqui não é instantâneo. Para acontecer isso daqui, esse choque entre os reagentes tem que ser numa orientação adequada. Por exemplo, se eu tivesse um choque dessa forma, a molécula se chocou. Mas foi com uma orientação adequada de forma a formar 2HI? Não. Aqui houve a colisão, mas não vai acontecer a reação, orientação inadequada. Por exemplo, um outro choque. Colidiu. Mas vai formar aqui o produto? Não, porque a orientação também foi inadequada. Vamos terceiro exemplo. Houve a colisão. E agora? Agora sim, a orientação foi adequada, de forma que eu vou formar o 2HI. Então, além do choque, que tem que ser assim, não são apenas 3 momentos, mas muitos e muitos choques instantâneos, essas moléculas vão se chocar de todas as maneiras que vocês pensarem. Principalmente o estado gasoso. Vamos lembrar que o estado gasoso é o mais desorganizado da matéria. É o que tem maior liberdade de movimento. Então as moléculas se chocam o tempo todo. Então as formas, aqui eu estou dando 3 exemplos. Mas a gente tem que pensar que dentre esses exemplos, esse terceiro foi o único que realmente propiciou a formação do produto. Então eu tenho que pensar que além da energia de ativação, eu ainda tenho que ter a orientação adequada no choque entre as moléculas. Muito importante isso daí. Bem, para ficar mais claro, eu vou colocar isso num gráfico, similar ao que a gente já fez em termoquímica. Só que agora eu vou colocar algumas coisinhas a mais que exige dentro da cinética química. Primeiramente, eu já falei para vocês que essa reação ela é exotérmica. O que é uma reação exotérmica? Quando a quantidade de energia dos meus produtos é maior que a quantidade de energia dos meus reagentes é maior que a quantidade de energia do meu produto. Então, olha só. Eu tenho aqui meus reagentes e a quantidade de energia dos produtos vai ser menor. Quem são os meus reagentes?
Bom, eu vou desenhar daquele formato que a gente fez ali anteriormente. H2 e 2. Tá aqui, ó, reagentes. Quem são os meus produtos? 2HI, a molécula de HI. Então, vamos lá. HI e outro HI. Então, aqui nós temos os produtos. Se eu estivesse trabalhando com vocês na termoquímica, eu simplesmente faria uma seta que está diminuindo a energia, a entalpia. Veja só, aqui eu tenho a entalpia dos reagentes e aqui eu tenho a entalpia dos produtos. Agora, como nós já acrescentamos dentro da cinética química, nós temos que nos lembrar que o caminho não é tão simples assim. Lembra da montanha? Lembra da barreira que nós tínhamos para acontecer a reação química? Então essa barreira vai ter que aparecer aqui. A nossa montanha vai ter que aparecer no nosso gráfico. O que é essa barreira para que aconteça a reação química? É a minha energia de ativação. Então, gente, a reação não acontece aqui de imediato. Ela só vai acontecer no topo do morro. Vamos falar assim, entre aspas, no topo do morro. É onde eu consigo ter a colisão efetiva. Então, nesse topo aqui, quando eu consigo vencer a barreira da energia de ativação, é que vai acontecer o choque efetivo entre as moléculas. Somente aqui em cima é que, de fato, essas moléculas se chocam. A partir do momento que elas se chocam aqui em cima, que elas têm energia suficiente para chocar, é que elas vão se desmembrando para formar os produtos. É importante eu pensar uma coisa. Eu poderia colocar valores até para ficar mais fácil para vocês. Por exemplo, vamos colocar valor para a gente ter uma ideia melhor. Digamos que aqui seja 50 quilocal, aqui seja 20 e aqui seja 80. A minha primeira pergunta que eu faço para vocês, recordando aquilo que a gente já viu em termoquímica, qual que é a entalpia dos reagentes para essa reação? Bom, a entalpia dos reagentes é a quantidade de energia que os próprios reagentes têm. Quanto que vai ser? 50, vou considerar em quilocaloria. 50 quilocal, ok? Depois, quanto que seria a entalpia dos produtos? Olha, os produtos têm uma quantidade de energia menor. Então, a entalpia dos produtos é igual a quanto? 20 quilocal. Muito bem. Agora, se eu perguntasse para vocês, quanto é a energia de ativação? Bom, a energia de ativação, pessoal, não é tudo isso, mas é a quantidade de energia para subir aquela montanha, para vencer aquela barreira. Então, é daqui da base dos reagentes até o topo. Essa aqui é a minha energia de ativação. Quanto vai ser, então? Essa diferença. 80 menos 50 dá quanto? 30. 30 quilocal. Mais um detalhe. Se eu perguntasse para vocês qual o valor do ΔH, que também já vimos lá dentro da termoquímica. O ΔH, vamos nos lembrar, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, a entalpia dos produtos, que é quanto? 20, menos a entalpia dos reagentes, que é 50, vai dar quanto, pessoal? Então, ó, 20 menos 50, que é igual a quanto? Menos 30 quilocal. Vamos também lembrar uma coisa importante, que não existe energia negativa. Tá? O que significa, então, esse sinal negativo aqui? Não é uma energia negativa, é apenas o sinal que está liberando calor. Libera calor, libera energia. Simplesmente isso. Uma outra coisa importante é nós pensarmos assim, e
tem essa energia que se forma aqui em cima, ou seja, que é tudo, né? Energia desde a base, que é a soma da entalpia dos reagentes, mais energia de ativação. Essa molécula está muito energética aqui em cima. O que a gente chama isso? Primeiramente, nós chamamos essa formação aqui em cima, que não tem assim ainda formação de produtos, mas que também já não é mais reagentes, nós chamamos isso aqui de complexo ativado. Complexo ativado. Esse complexo ativado, então, só se forma no topo de um morro, entre aspas. Esse complexo ativado tem uma energia grande, porque a soma da entalpia dos reagentes mais a energia de ativação. Quanto que vai ser, então? 80. Então, a energia do complexo ativado igual a 80 kcal. Vamos colocar agora no gráfico, né, a informação sobre a variação da entalpia, que é o nosso ΔH. Ok? Então, o que realmente acrescentou a mais em relação à parte de termoquímica que nós já vimos? Entrou a energia de ativação, tá? Que é a energia necessária para começar a reação química, e a energia do complexo ativado, que a gente não tinha estudado ainda. Ok? Muito bem, voltando agora lá naquele começo da aula, a pergunta é, a gente falou da velocidade média, se eu tivesse de Cuiabá Chapada, andando com o meu veículo, e agora, como que eu calcularia uma velocidade média de uma reação? Gente, não tem como pensar, né, de calcular e lá e medir a distância percorrida por uma reação. Quando a gente fala em distância, entre aspas, de uma reação, é quanto de reagente que foi consumido ou quanto de produto que foi formado. Tá? Nesse sentido que a gente calcula a velocidade. Então, você pode colocar um cronômetro. Se eu estiver queimando aquele fósforo, você coloca um cronômetro e pergunta, quanto tempo levou para queimar aquele fósforo? Dá para calcular? Dá, se eu tiver uma massa lá do palito, tal, ou do próprio composto de enxofre que tem, né, um composto de enxofre e fósforo. Quando eu queimei, eu consigo fazer a reação e saber quanto que eu consumi ou quanto que eu produzi. Então, da mesma forma, a pergunta é, se eu tiver uma reação genérica qualquer, um tempo em minutos e aqui uma quantidade de matéria. Gente, vou lembrar para vocês que quantidade de matéria em química é número de mols. Então, hoje, a gente não usa mais a expressão número de mols, é uma expressão que já vem caindo, né, há muito tempo. Aí o PAP já trocou ela há muito tempo, só que a gente acaba sendo viciado e falando. Mas a expressão mais atual, né, que deve ser usada pelos professores de química é quantidade de matéria, que é o número de mols. Formada de produto. Então eu estou fazendo a velocidade da reação em cima de quem? Da formação de um produto. Quanto está sendo formado? Então é claro que num tempo zero não formou nada de produto ainda. A partir do momento que o tempo passou 4 minutos, houve formação de 12 mols. Depois de 6 minutos, formou 15. Depois de 10, formou 20. Então, se eu perguntasse para vocês qual que é a velocidade média dessa reação, eu poderia fazer de 0 a 10, um cálculo. Mas eu poderia pegar em qualquer tempo que eu quisesse. Por exemplo, se eu quisesse fazer de 0 a 4, como é que eu faço isso? Então, vamos ver a variação. Qual que foi com a formação de 0 a 4 aqui? Então, 12 menos 0. É a quantidade. Sobre o tempo, 4 menos 0. Então, 12 dividido por 4. Lembrando que aqui é mols. E aqui é quanto, pessoal? Minuto. Então, vai dar quanto? 3 mols por minuto. Então, naquela variação de 0 a 4, nós temos 3 mols por minuto. E se fosse de 4 a 6, como é que eu faria? Mesma coisa. 15 menos 12, dividido por quanto? 6 menos 4. 15 menos 12 dá quanto? 3. E aqui, 6 menos 4, 2. Quanto que daria então? 3 dividido por 2, 1,5. 1,5 mols por
minuto. E assim sucessivamente, eu poderia calcular qualquer tempo em qualquer que eu quisesse aqui. Né? Se eu falasse, não, eu quero o tempo total, faz de conta que terminou aqui em 10 minutos a reação. Mesma coisa. Velocidade média de 0 a 10 minutos. Como é que eu faria então? Vamos lá. 20 menos 0 dividido por 10 menos 0. 20 dividido por 10 dá quanto, pessoal? 2 mols por minuto. Eu posso fazer no tempo total que eu gastei, ou eu posso fazer fracionadamente em determinados tempos da reação. Certo? Muito bem. Uma outra coisa muito importante dentro da velocidade da reação é a lei da ação das massas, também conhecida muito pelos químicos como lei de Rydberg-Wendt. O que diz essa lei? A velocidade de uma reação é proporcional ao produto das concentrações molares das substâncias reagentes. Como assim? Primeiramente, vou colocar velocidade e vou botar isso em equação. Peguei uma equação genérica qualquer, 2A gasoso mais B gasoso produzindo A2B gasoso. Velocidade, quando eu digo que ela é diretamente proporcional, eu tenho que colocar uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar aqui de K, que varia em função da temperatura. Vezes, como é que eu expresso concentração molar quando eu quero escrever numa equação? Eu escrevo através de um colchete. Então, a concentração molar de A é produto, então é multiplicação, hein? Vezes concentração molar de B. De quem mesmo que eu falei com vocês? Das substâncias reagentes. Olha quem são os reagentes. É o produto elevado, pessoal, aos respectivos coeficientes. O que é coeficiente? É justamente o número que eu estou usando para o balanceamento. Ah, mas não tem nada aqui. Quando não tem nada, vamos lembrar que é 1. Então, concentração de A elevado ao quadrado, vezes concentração de B elevado a 1. Gente, então, quando eu uso esse colchete, eu quero dizer concentração molar de A. E quando eu uso o colchete B, concentração molar de B. Lembrando que concentração molar é aquela concentração lá de soluções em mol por litro. Ok, pessoal? Eu estou considerando isso daqui como uma reação elementar. O que na química a gente considera o que é uma reação elementar? Ele está acontecendo em uma etapa só. Porque eu não tenho várias etapas para que ela ocorra. Eu ponho os reagentes, eles reagem A e B e formam um produto, A2B. Tem reações que acontecem em muitas etapas, que não é este caso genérico que eu coloquei para vocês. Uma outra coisa que pega bastante é assim, ó. Digamos que aqui, gente, eu tivesse, por exemplo, um composto sólido. Se esse composto fosse sólido, a minha velocidade seria expressa apenas em função do reagente gasoso, porque não existe concentração molar, mol por litro de sólido. Então, uma coisa que muita gente não percebe é justamente o estado físico das substâncias. Então, não existe concentração molar para estado sólido. Se tiver esse estado sólido, você não considera esse reagente para a velocidade das reações. Então, fica esse lembrete para vocês. Muito bem. Agora, e se a reação ocorre em 2 ou mais etapas? Aquela é elementar, essa não. Essa aqui está acontecendo em quantas etapas? 2 etapas. Então, veja só, pessoal. A primeira etapa está dizendo que ela é rápida. 2NO2, óxido de nitrogênio formando dióxido de nitrogênio. E a segunda etapa, N2O2 mais O2 formando 2NO2. E é uma etapa lenta. Aí eu até deixei aqui, vamos fazer junto a equação global, a reação global. A reação global, ela é a soma das etapas que estiverem acontecendo numa reação química.
Aqui funciona que nem na matemática. O que é igual entre as duas estiver em lados opostos, a gente simplifica. Então, o que nós temos aqui de igual? N2O2, N2O2. O que sobrou aqui, então, como reação global? 2NO gasoso mais O2 gasoso, produzindo 2NO2 gasoso. Ok, pessoal? Aí a pergunta para vocês seria, de acordo com a lei da ação das massas de Gutenberg-Wege, como que eu expressaria a velocidade dessa reação química? Ela é elementar, tinha só uma etapa, não tinha dúvida. E aqui, eu pego a rápida, a lenta ou a global? É muito comum um aluno dizer, não, eu pego a global. Não. Veja só que detalhe. Aí, quando eu falo em velocidade, com mais rápido, com mais lenta uma reação, do que depende de fato a velocidade? Da rápida ou da lenta? Da lenta. Digamos que você esteja fazendo um trabalho em equipe, sequencial. E na sequência, existe ali um grupo que seja lento no trabalho. Para você chegar no resultado final, você vai depender do rápido ou daquela turma que trabalha lento. Geralmente, aquele pessoal emperra o teu trabalho. Então, é o lento que determina o tempo, não o rápido. Então, quando eu falo em velocidade de reação também, eu não posso ir pela rápida e nem pela global. Eu tenho que pegar a etapa lenta com a expressão da lei da velocidade. Então, toda vez nós dependeremos, né, e isso também industrialmente falando é assim, nós dependemos da etapa lenta. Então, a minha velocidade vai ficar o quê? K vezes a concentração de quem? N2O2, nesse caso elevado a 1, que eu nem precisaria colocar, vezes a concentração de O2, também elevado a 1. Ou seja, a gente expressa em função da etapa lenta. Outra coisa, gente, dá para acelerar a velocidade de uma reação química? Dá para retardar a velocidade de uma reação química? Às vezes a gente tem interesse, as indústrias têm interesse em acelerar a velocidade de uma reação. Por exemplo, você tem uma etapa lenta ali no meio, é claro que eles vão querer acelerar aquela velocidade, porque para a indústria isso aí é perda. É perda de tempo e perda de dinheiro. E tem determinados tipos de reações que a gente quer mais retardar, porque ela pode trazer consequências também ambientais, etc. Então, a ideia é, como é que eu faço para acelerar ou retardar uma reação? A gente sempre pensa em acelerar alguma coisa. Então, eu vou falar aqui os quatro, né, as quatro principais influências que nós temos dentro de uma reação, os fatores. E vocês, na verdade, depois vão me demonstrar isso. Citando o primeiro, temperatura. Temperatura influencia demais numa reação. Vamos pensar que a gente faz uma comida e logo depois a gente tem que guardá-la na geladeira. Especialmente em cidades quentes, como Cuiabá ou aqui em todo o Mato Grosso, onde vocês estão. Então nós temos região muito quente e que a gente não pode se dar o luxo de deixar uma comida em cima do fogão, porque a ação das bactérias é muito rápida. Então nós guardamos na geladeira. Opa, então a temperatura vai influenciar. Outra coisa importante, superfície de contato. Quando você está com pressa, por exemplo, você faz a carne inteira ou você corta em pedaços? Normalmente a gente corta em pedaços, devido à superfície de contato ser maior e ela cozinhar mais rápido. Terceiro, concentração. Os bombeiros ficam malucos se você está tendo um incêndio e está tendo muito vento. Por quê? Porque aumenta a concentração de oxigênio. Quanto mais vento, mais oxigênio. Mais oxigênio, maior a queima. Então, quanto maior a concentração, maior a velocidade de uma reação química. Tem gente que fica abanando ali na churrasqueira, né? Fazendo vento ali para queimar mais rápido o carvão. Aí, está aplicando a reação química, o fator que influencia na velocidade. E o outro é o catalisador. A gente fala de catalisador automotivo. E os catalisadores são substâncias, tá? Não pense em fatores físicos, luz, etc. Isso não é catalisador. Quando eu falo que é catalisador, é uma substância que não é consumida durante a reação. Ela entra, faz a reação acontecer mais rápido e sai.
Então, esses fatores eu não vou comentá-los detalhadamente hoje, porque vai ser um trabalho que será feito por vocês. Então, por hoje, eu fico aqui e da próxima a gente continua esse debate sobre cinética química.